Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enemzeiro! Me chamo Gilton Carmo. Bem-vindos aqui. Vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Aí estão estudando. Separa seu cantinho em casa. Tem todas as disciplinas com grandes mestres. Todo dia tem aula. Olha aqui o tema. Professor, como é que isso cai em prova? Então você pense bem, vamos tentar identificar. Primeiro vamos trabalhar a definição. E você precisa Entender esse conceito Que corriqueiramente lei exige. Para ser mais preciso, todas as propostas do Enem são muito coerentes. Extremamente atuais. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. que vai te ajudar bastante nesse próximo exame no Enem. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês. Olá, galera. Nós vamos falar agora do movimento vertical no vácuo, tá? Continuação direta do movimento uniformemente variado que vimos em sala de aula e também no vídeo anterior. Bom, a queda dos corpos sempre foi um fato interessante para a humanidade, para algumas mentes pensantes na realidade, tá? Desde a antiguidade, os filósofos já pensavam sobre isso. Dentre eles, o grande Aristóteles, que viveu entre os anos 384 a.C. e 322 a.C., ele afirmava, para explicar a queda dos corpos, que aqueles corpos de maior massa, eles chegavam primeiro. Como assim, Marcão? Se você abandonasse dois corpos com massas diferentes do mesmo ponto, segundo Aristóteles, aquele que tem mais massa sempre vai chegar primeiro. Só que Aristóteles, naquela época, olha, 3, 4 séculos antes de Cristo, ele não levou em consideração um detalhe que foi percebido por Galileu Galilei. Observem que no século XVII, ou seja, praticamente 2000 anos depois de Aristóteles, foi preciso Galileu Galilei, na Itália, inaugurar o método experimental, tá? Ele não ficava satisfeito somente em falar sem experimentar. Ele gostava de experimentar para poder provar as teorias. E aí, conta a história que Galileu subiu na Torre de Pisa e lá de cima abandonou esferas de tamanhos diferentes, massas diferentes, no mesmo instante, tá? E observava quem chegava primeiro. Então, pessoas aqui embaixo estavam lá para observar quem chegava primeiro. Na realidade, todos perceberam que, se havia alguma diferença, era praticamente imperceptível. Com isso, chegamos à conclusão que, se nós desprezarmos o ar, pois na esfera, a esfera quando a esfera cai, devido ao seu formato, ela fura o ar com muita facilidade. Então, como o formato era o mesmo, embora as massas eram diferentes, tá? Elas furavam o ar, né, com muita facilidade. Então, praticamente é como se o ar não existisse. É como se fosse o vácuo. O que é vácuo, Marcão? É o vazio, é o nada. Sem matéria, sem ar no caso aqui. Sem ar, ok? Então, ao abandonar as esferas, ele percebeu que, se abandonadas da mesma altura, no mesmo instante, mesmo tendo massas diferentes, elas chegavam juntas. O tempo era o mesmo, independente das massas. Tá certo? Bom, com isso, ele percebeu que a aceleração, foi calculado, né? Que a aceleração da gravidade da Terra, G, vale aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado.
não é? Esse é o valor médio da aceleração da gravidade da Terra. Só que nas questões é costume aproximar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado. E isso a questão vai dizer a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Quando, na prática, na realidade mesmo, esse valor da aceleração ele é variável na Terra. Pois vocês vão ver um assunto mais tarde em que vocês vão perceber que a aceleração gravitacional ela depende da distância do ponto ao centro da Terra. E vocês já aprenderam, inclusive em geografia, que a Terra não tem um formato uniforme. Ela é meio que achatada nos polos, né? Então, devido a isso, você vai ter distâncias diferentes na superfície da Terra em relação ao centro. O ponto que está mais distante fica aqui, na linha do Equador. Mais distante, a gravidade é menor. É isso que vocês vão perceber mais tarde. Quanto mais distante está do centro, menor é a aceleração da gravidade. E aqui, então, nos polos, você vai ter o quê? Nos polos, como a Terra está meio que achatada aqui nos polos, a distância ao centro é menor do que na linha do Equador. Isso faz com que aqui nos polos a gravidade seja maior. Então, aqui, na realidade, acontece o seguinte, ó. A gravidade aumenta do Equador para os polos. E também nós vamos ver mais tarde que a altitude também interfere. A altitude interfere também no valor da gravidade. Quanto mais distante a partir da superfície da Terra, menor é o valor da aceleração da gravidade. Ok? Mas isso nós vamos ver mais tarde. O que importa é que, por enquanto, nós vamos trabalhar com um valor aproximado da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado. Levando em consideração que o valor real é 9,8. Então, se a questão mandar você usar 9,8, use 9,8. Ok? Bom, queda livre. Nós vamos trabalhar agora com queda livre. Na queda livre, como exemplo vocês vão ver agora. Viram o exemplo? Então, nesse exemplozinho aí, ilustra que o seguinte. Quando um corpo é abandonado, tá? Ele vai cair devido à atração da Terra. A sua velocidade ela vai aumentar. Portanto, na descida, o movimento é uniformemente acelerado, ok? Pois a aceleração é constante, que é a aceleração da gravidade. Ao atingir a superfície, a velocidade será diferente de zero. Vai percorrer uma altura h. Mas muito cuidado, tá? Quando um corpo é abandonado, a velocidade inicial é zero. Mas assim, se eu estou parado, segurando um corpo e solto ele, abandono ele, a sua velocidade inicial é zero. Mas cuidado com aquelas questões que dizem assim, por exemplo, uma pessoa está num elevador, esse elevador está descendo com velocidade constante. E essa pessoa abandona ou deixa cair um objeto qualquer. Então, a palavra abandona ou a expressão deixar cair pode lhe induzir ao erro, a você pensar que a velocidade inicial em relação à Terra é zero, e não é. Nesse caso, como a pessoa está em movimento junto com o elevador, então a velocidade inicial do objeto que caiu vai ser a mesma do elevador, ok? Também uma questão que eles gostam de usar usando o balão, né? Balão desce verticalmente com velocidade tal. 10, por exemplo, 10 metros por segundo. E um saco de areia se solta dele. Esse saco de areia vai ter velocidade inicial zero em relação à Terra? Não. A velocidade inicial dele é a mesma do balão que estava descendo, onde ele estava preso anteriormente. Ok? Muito cuidado com isso. Interpretação de questão. A interpretação é metade da resposta. Ok? Bom, e aí, quando o corpo cai, seu movimento é acelerado. Então, nós vamos usar as mesmas equações do MUV. Movimento uniformemente variado. Nesse caso, na descida, a velocidade vai aumentar. Observem que a velocidade tem o mesmo sentido da aceleração. Então, as fórmulas que nós vamos usar são as mesmas. Eu só vou fazer uma pequena alteraçãozinha, que é o seguinte. V
igual a V0 mais G vezes T. No lugar do A, de aceleração, como a aceleração aqui é a da gravidade, tá? A aceleração, eu vou colocar G no lugar do A, certinho? Deslocamento. O deslocamento aqui é a própria altura. Ao invés de ΔS, eu vou colocar ΔH. Ah, Marcão, eu posso colocar ΔS se eu quiser? Pode, claro que pode, é deslocamento. Eu vou colocar ΔH para lembrar que é a altura, ok? V0T mais GT ao quadrado sobre 2. Mas, Marcão, a velocidade inicial não é zero? Você não deveria cortar ou tirar logo essa velocidade inicial? Não. Por que não? Porque, como eu falei nesse instante, agora há pouco, que nem sempre a velocidade inicial é zero. Se você pegar um problema, por exemplo, que diga assim, um garoto está na beira de um poço e lança verticalmente uma pedra para baixo. Bom, quando ele lança, a pedra sai com velocidade inicial diferente de zero. Por isso que eu tenho que manter aqui a velocidade inicial, ok? E a equação de Torricelli é V ao quadrado igual a VO ao quadrado mais 2G ΔH. A equação de Torricelli. Lembrando que você vai usá-la quando você não tiver ou não precisar do tempo. Certinho? Ótimo. Bom, esse foi o movimento de queda livre. Movimento vertical para baixo. E quando um corpo é lançado verticalmente para cima, veja esse exemplo aí, ok? Então, quando é lançado para cima, observem que, para ser lançado para cima, a velocidade inicial não pode ser zero. Se for zero, não vai ser lançado para cima. Quando lança para cima, a velocidade inicial tem que ser diferente de zero. Ok? E quando ele sobe, ele vai subir para sempre? Não. Ele vai subindo e durante a subida, observem a velocidade orientada para cima e a gravidade para baixo, contra, não é? Então, na subida, o movimento ele é o quê? Um movimento retardado, onde o módulo, o valor absoluto da velocidade diminui. Vai diminuindo, 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 até chegar o momento em que o corpo para. Ele para poder descer, entendeu? Quando ele para, a altura que ele atinge tem um nome. O nome dela é a altura máxima, que nós vamos trabalhar nas atividades. Essa altura máxima, quando o corpo atinge a altura máxima, a velocidade dele é zero. Então, sempre que eu perguntar, ou qualquer questão perguntar para vocês, qual o instante em que o corpo atinge a altura máxima, vocês já sabem. Na altura máxima, já sabe qual é o dado, pelo menos um dos dados. A velocidade final vale zero, ok? Ótimo, então ele sobe, para e depois desce. Quando ele desce, ele volta a ter um movimento acelerado. Ele recupera toda a velocidade que ele perdeu, entre aspas, na subida, não é? Que reduziu na subida, ele ganha na descida. Mas, por enquanto, só na subida você tem um movimento o quê? Retardado. Observem que a gravidade está contra a velocidade. Então, para ilustrar ou para mostrar que esse movimento é retardado, eu vou mostrar com um sinal, ok? Então, a fórmula de velocidade é a mesma da anterior, só vou fazer uma pequena modificação. Ao invés de mais, eu ponho menos. Então, quando o corpo cai, eu uso mais. Quando lança para cima, eu uso menos, para indicar que a gravidade é contra a velocidade, ok? Para a fórmula de altura, vai ser H igual a HO, mais H0 na realidade, mais V0T, menos GT ao quadrado sobre 2. Observe que é aquela mesma função de espaço do MV, tá bom? Lembrando que aqui é negativo, certo? Outra coisa que vocês devem lembrar. Se um corpo sai do solo, a altura inicial é zero. Se um corpo chega no solo, a altura final é zero. Ou seja, o solo é o meu referencial. No solo, a altura vale zero, ok? E Torricelli vai ficar como V ao quadrado igual a VO ao quadrado menos 2G ΔH. Certinho? Pronto. Esse é o lançamento vertical para cima. Esse é o movimento de queda.
Observem essas equações que vocês vão usar nas atividades. Olá, minhas queridas e meus queridos. Mais uma vez aqui, Diego Rochac, professor de literatura. E hoje nós vamos tratar de um tema bem interessante. A tecnologia, principalmente o mundo cibernético, o mundo virtual, mudou para sempre a história da humanidade. E não seria diferente com a literatura. A literatura é sempre vista como tradicional, e ela é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que ela é tradicional, você percebe, conforme você vai estudando a literatura, que um movimento vai tentando ser mais inovador que o outro. Claro que sempre vai ter um que vai tentar voltar para o passado, né? Para o clássico, etc, etc. É sempre essa luta entre o clássico e o moderno, o inovador, né? E nós vamos falar sobre isso, né? Porque muito se fala hoje sobre a nanoliteratura, e o Enem adora, já trabalhou e trabalha com textos de nanoliteratura, né? Porque a prova do Enem ela é contemporânea e vai tratar dessas grandes novidades, né, da literatura. Mas vamos ver que não é assim tão novo. A plataforma é nova, né? O meio pelo qual esses textos são disseminados é novo. Mas vocês vão ver que a essência do negócio não é tão novo assim, né? Desde que o mundo é mundo, nós vamos ter textos curtos, né? Mas nós vamos só aqui fazer um recorte. E primeiro, nós vamos ter que falar de ninguém mais, ninguém menos que um gênio lá no Barroco, né, do século XVII, chamado Gregório de Matos. Esse indivíduo aí escreveu de um tudo, inclusive escreveu epigramas, que são poemas curtos, escritos aí com uma estrofe de 4 versos, sempre trazendo reflexões metafísicas, filosóficas, existencialistas, sociais, políticas, né? Trazendo uma criticidade bem ácida. Isso no século XVII. No século XVII. Viu? Um recorte em relação à literatura brasileira, no século XVII. Já no século XIX, vem o Machado de Assis. Mas assim, professor, ele é um gênio, a gente já sabe, ele é o maior escritor brasileiro, mas o que ele tem a ver com nanoliteratura, com textos curtos? É que em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele revolucionou. Do ponto de vista da estrutura, do ponto de vista estético. Por quê? Se convencionou no século XIX que os romances deveriam ser bem descritivos e que os capítulos eles seriam relativamente longos por conta desse descritivismo, por conta desse detalhismo. Aí vem Machado de Assis e diz, não, eu vou quebrar com esse negócio, vou romper com isso. E em Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ter, por exemplo, o capítulo que ele fala da morte do filho do Brás Cubas, que tem 6 linhas. Nós vamos ter um capítulo lá que é cheio de pontuações, pontinhos, uma frase, pontinhos, e outra frase. Tem no máximo aí 3 frases completas no capítulo. O resto, ele brinca com a questão estética da página, né, com a forma como o texto está sendo escrito. Então, o Machado de Assis ele começa dentro da prosa, o Gregório de Matos lá na poesia, dentro da prosa, de trazer algo novo em relação também aos textos curtos, como capítulos extremamente curtos, né? De um parágrafo com 6 linhas, ou de um capítulo que tem 3 frases, o resto é só ele brincando com pontos na página. Tá? E aí, século XIX. Já no século XX, iniciozinho do século XX, ali na década de 20, chega Oswald de Andrade.
que vai usar os textos curtos, não só na poesia, como na prosa. Inclusive, ele tem aquela poesia que é amor, humor. Que o parnasiano olhava para aquilo ali e dizia: que absurdo é esse? Não, parnasiano com soneto, 2 quartetos, 2 tercetos, decassílabo, alexandrino, rimas ricas, rimas preciosas, olhava para o Oswald de Andrade e dizia: você tá doido, homem? Como é que você me coloca um poema com 2 versos e com 2 palavras? Amor, humor. Mas foi na prosa que ele revolucionou em relação a essa temática nossa do texto curto, que foi Memórias Sentimentais de João Miramar. E enquanto que o Machado de Assis ousou fazer isso apenas em um capítulo ou outro, trazer um capítulo curto, né? O Oswald disse: sabe uma coisa? Eu vou fazer uma obra inteira com capítulos curtos, que ele vai chamar de episódios relâmpagos. Pra você ter uma ideia, tem um episódio relâmpago, um capítulo de ruptura, que é só isso: minha mãe se tornou avó. Então ele revoluciona tanto na poesia como na prosa. E aí vem o Paulo Leminski, que nós já falamos sobre ele, acho que na nossa primeira aula, que vai trazer os haikais e revolucionar o haikai. Aí você diz: sim, e cadê a grande inovação? É que vai entrar no jogo, na jogada, os mini-contos e os mini-poemas. Os mini-poemas têm aí a partir de 2 versos, né? E os mini-contos vão ter aí uma linha. Né? Uma linha. E nós vamos ter grandes nomes. A Lígia Fagundes Telles escreve mini-contos. Inclusive o mais famoso dela, o mais famoso microconto dela, mini-conto, fui perguntar ao mar e ele me disse nada. Isso é um mini-conto. Aí você vai dizer: professor, mas se todos eles, aí, desde os primórdios, fazem o texto curto, qual é o grande diferencial? É a internet, as redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, etc. Por quê? As pessoas têm pouco tempo. Então elas precisam ter acesso a algo que diz muito, mas escrevendo pouco. Então as redes sociais viraram um terreno fértil para a nanoliteratura, para essa literatura curta, os mini-contos, os mini-poemas, microcontos ou micropoemas, né? Porque se adequa, né? Você pega os 140 caracteres, nós temos a Twitteratura, que é a literatura feita no Twitter. Você tem que escrever mini-poemas e mini-contos com 140 caracteres, lembrando que conta até os espaçamentos. Então, a nanoliteratura ela ganhou mais força ainda, porque aqui Gregório de Matos, Machado de Assis, o Oswald era uma coisa pontual. Hoje, por conta do mundo virtual das redes sociais, se transformou um grande boom da nanoliteratura. Tanto que o Enem, nos últimos anos, tem trabalhado muito com questões sobre a nanoliteratura, sobre os nanocontos, os nanopoemas, né? Em que o leitor tem papel ativo, porque ele tem que preencher todas as lacunas do texto dele, que são muitas lacunas, né? Então, a nanoliteratura ela tem esse suporte novo e que vem reforçar a riqueza da nanoliteratura, tá? E é isso, né? Espero que vocês curtam aí a nanoliteratura, procurem aí na internet. São textos fantásticos, geniais, como o que eu citei da Lígia Fagundes Telles, tá bom? E é isso. Aguardo vocês aí na nossa próxima aula. Fiquem bem. Até a próxima. Grande abraço. Gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Ruth, eu sou psicóloga e hoje quero bater um papo com vocês sobre intenção. Cada um tem a sua, cada um muda de intenção a depender do momento de vida que está vivendo, mas o meu convite na realidade é fazer com que vocês pensem sobre a intenção
de estudar e a intenção de estar cada vez mais se concentrando nesse objetivo, embora existam outras intenções de vida, outros objetivos de vida, mas na realidade é um convite para que vocês possam buscar recursos, buscar estratégias, buscar formas de tentar se alinhar ao próprio propósito ou própria intenção de vida. Como eu falei, cada um tem a sua, não existe certo, não existe errado, mas na realidade é experimentar, se conectar às intenções e cada um sabe de que forma pode se conectar às intenções de vida e que podem ser intenções relacionadas ao estudo, podem ser intenções relacionadas a projetos de vida pessoais, mas na realidade também é um convite para que vocês possam refletir em relação a possíveis interferências de pessoas externas a vocês, tia, mãe, tio, pai, primo, que podem tentar colocar o dedinho ali para tentar te fazer desviar do seu propósito, da sua intenção. Então, é só um lembrete para que vocês possam buscar recursos, buscar formas, buscar estratégias para poder se conectar com a intenção de vocês. Eu tenho uma sugestão. E claro que as minhas sugestões são voltadas para práticas de meditação, de respiração. Sempre que você se sentir meio perdido, meio aéreo em relação à sua intenção, coloca os pés no chão. Inspire e expire lentamente, tentando se conectar com a sua intenção naquele momento. E a sua intenção ela pode variar, como eu falei, de momento a momento, e tente não se culpar, não se cobrar, caso você esteja variando muito de intenções e de propósitos. A vida oscila mesmo. E por isso eu te convido a se acolher, principalmente nesse momento de pandemia, tá bom? Um beijo e até a próxima. E aí, pessoal, vamos lá? Aula aqui com o professor Alan César, onde agora, pessoal, vamos trabalhar as questões de função exponencial que caíram na prova do Enem, certo? Recapitulando a primeira parte da nossa aula, onde trabalhamos aplicações de função exponencial em várias áreas de profissões diferentes, seja na humanas, seja na exatas, seja na área de saúde, biologia, economia, engenharias, física, enfim, diversas profissões. Vimos que é muito importante a função exponencial, onde vimos também o comportamento do gráfico, ele pode ser crescente ou decrescente, não foi? Que eu falei que era muito importante para resolver questões do Enem. E também falei, gente, que na hora que vocês perceberam o comportamento das equações dadas na aplicação do dia a dia das profissões, vimos que tem sempre um T, que é o T que representa tempo, horas, minutos, segundos, que a prova do Enem sempre coloca, tá, gente? Uma equação pronta. Então, você não é obrigado a decorar equações de abalo sísmico, equações que envolvem algo da exponencial do dia a dia. Não, o Enem te dá a equação. Guarda essa dica, o Enem vai te dar a equação exponencial. E aí só é tu aplicar, substituir o valor numérico, seja no tempo, se ele não pedir o tempo, já ter dado o tempo, ou seja na própria f de x na função. Tranquilo? Com isso, vamos começar a resolver nossas questões. Primeira questão, gente, Enem. Dá uma olhada aí para a questão aí, gente. O que é que a questão diz aí para vocês? O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o PIS salarial da classe seja de 1.800, propondo um aumento percentual fixo para cada ano dedicado ao trabalho, propondo um valor fixo, né, dedicado. A expressão corresponde à proposta salarial S em função do tempo do serviço em anos. Ele te dá essa equação do salário, o valor fixo, que é de 1.800, vezes 1,03 elevado a t. Gente, normalmente isso é a equação do juro composto. Mas eu falei o que no início da aula? Ele vai te dar a equação. Então só é tu
colocar e resolver a questão, tá ok? Então, galera, qual é o caminho da questão? Você vai resolver a questão substituindo o valor que ele pede. Aí ele diz o seguinte: de acordo com a proposta do sindicato, o salário do profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será de quanto? Ele quer o salário. Então, qual é a equação? A equação que ele deu foi essa, ó. Fixo 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. Por que, professor, elevado a 2? Falou que é 2 anos. E o tempo era 2 na questão. O tempo só é substituído por 2. Falasse 4 anos, 4 anos. Então, gente, você resolve essa potência. Como é que vai resolver essa potência? 1,03, 1,03. Resolve aí, tá, gente? 9, tá? 0, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 1, né, gente? E soma aqui 9, 0, 6, 0, 1. Quantas casas decimais? 2 aqui, 2 aqui, 4 casas. Ficou como, pessoal? 1,1800 vezes o que, galera? 1, só é chato esse valorzão aí, né, galera? E no final, gente, você vai fazer esse produto de quem? 1.800 por 1,0609, que vocês vão ter resposta 1.909,62. Beleza? Exatamente. Então, só ter cuidado. Agora, não te preocupa que ele não vai colocar numa prova valor acima de 3, no máximo 3. Que ele terá bom senso para você não fazer um produto desse, né, gente? Isso aqui é uma multiplicação. Então, ele vai pedir para você fazer um produto longo, tranquilo? Guardou com carinho? Então, essa seria a primeira questão resolvida da prova do Enem. Tranquilo? Vamos para a segunda, gente? Segunda questão, pessoal. A nossa segunda questão, o que é que ela vai versar? Ela fala, gente, de um comportamento gráfico de uma função. Vou ler para vocês aí, tá? Ao abrir um negócio, um microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. Abriu o negócio, começou em milhares de reais. No primeiro ano, suas vendas cresceram de forma linear. Guarda aí, circule. Linear. Certo? Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, que fez suas vendas crescerem. Então, começou a investir em propaganda, aplicar na sua empresa uma roupagem melhor. E começou a crescer exponencial. E agora, de modo exponencial, qual o gráfico representa que descreve? Galera, pensa comigo. Primeiro foi linear. Se ele falar, olha aí os gráficos, linear tem a ver com função afim. Guarda essa dica. Função afim é uma reta. E por que a reta é assim? Porque ele falou que está crescendo a empresa do cara. Se ele falou que a empresa está crescendo, então é uma reta. Só que depois que ela cresceu, no segundo momento, ela começou a ficar exponencial. Aí virou uma curva. Então, primeiro, sutilmente é uma reta para depois virar uma curva. Não é uma curva. E por que essa curva é assim? Vimos em aula. Se falar em crescente, a curva é assim. Se falasse em decrescente, a curva era assim. E por que não é uma curva do começo ao fim, professor? Porque ele falou que a empresa começa de forma linear e depois crescente. Se você observar no gráfico que ele deu aí, seria letra D, gente, que ele tem uma reta e depois ele faz uma curva. A letra A podia confundir vocês, mas a letra E é só uma curva. E não foi curva. Primeiro começou linear, para depois fazer uma curva. Então, letra D tem o gabarito. Beleza? Vamos apagar aqui. Letra B. Letra D, questão número 2, galera. Questão número 2, letra D. E aí, por último, gente, questão 3 do teu material. Vamos ler aqui? O governo de uma cidade está preocupado com possível epidemia de doença infectocontagiosa causada por bactéria. Lembra que eu falei? Biologia muito aplicada no Enem? Se ligou? Então vamos lá. Para decidir que as medidas de tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiência de laboratório de uma cultura bactéria, né, inicialmente com 40.000 unidades, obter uma fórmula abaixo. Aí ele te dá uma fórmula, gente, que é o seguinte, ó. PT é igual a 40 em valor inicial. Sem valor inicial vai estar aqui junto, depois é rodado, gente, como na primeira questão, tá ok? 2 elevado a 3. E ele te diz o seguinte, em que tem o tempo em horas, cuidado que em hora, a população é aqui, ó, PT, população de bactérias, tá? Em milhares de bactérias. Em relação à quantidade inicial de bactéria, após 20 minutos a população será
reduzida a 1/3, reduzida a metade, reduzida a 2/3, duplicada, enfim, ele cria um monte de gabarito. Gente, ele falou que o tempo é em hora. Passaram quantos minutos? 20 minutos. Gente, 20 minutos dá 1 hora. Como é que eu passo para a hora, de minuto para hora, gente? 1 hora tem 60 minutos. Então, se 20 minutos, então se você dividir por 60, você está passando para a hora. Cortou aqui, gente, vai dar fração. O que é 2/6? Simplificando por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 3. Então, aqui eu coloco o quê? 40 vezes 2, 3 vezes 1/3. De boa? Aqui é vezes, gente. No lugar do terço, substitui por 1/3. Essa era a pegadinha. Não deu tempo em hora. Passar de minuto para hora, eu divido por 60. Agora está em hora. Substituiu aqui. Posso cortar o 3, gente? Posso. Olha que massa. PT, população, em função do tempo, vai ficar 40 vezes 2 elevado a 1. O que é 2 elevado a 1 na matemática? A própria base é 2. 2 elevado a 1 é 2, professor. Então, 2 vezes 40, 80. O que aconteceu, gente? Começou com 40, terminou com 80. Ela aconteceu o quê? Duplicou. Letra D. Beleza? Então, se liga. A única pegadinha que tinha que não estava em hora. Ele exigia o tempo em horas. Mas observe que o Enem gosta de quê? Trabalhar alguma coisa de bactéria, qualquer coisa que seja aqui relacionada ao tempo. Guardou a ideia? Letra D. Então, com isso, gente, nós fizemos 3 questões do Enem envolvendo função exponencial. Qual é a dica que fica? Eu tenho que me ligar em comportamento gráfico, certo? Crescente ou decrescente. Tenho que me ligar também em equações que envolvam tempo na prova do Enem, onde o tempo está em cima de uma base, no expoente, obviamente representando a função exponencial. Beleza? Fica a dica, um forte abraço, estamos com vocês e até nosso próximo encontro. Valeu! Olá, tudo bem? Eu sou Miguel Reis, professor de português, amante das letras e amante da boa música. Também gosto de uma boa conversa, viu? E é para isso que eu estou aqui, para bater um papo com você, para trazer para você dicas importantes sobre o conteúdo da prova de linguagens do Enem, né? Você que está aqui acompanhando toda a programação da TV Enem, tem aula todo dia na TV Enem, gente, que coisa bacana, né? A TV Enem não deixou você na mão durante todo esse processo aí de isolamento social, de pandemia. Está aqui, ó, todo dia com aulas, grandes professores passando dicas importantes para vocês. E aí, hoje eu vim aqui para falar sobre o estudo do predicado. Mais um tópico de linguagens, o estudo do predicado. O predicado é uma das partes mais importantes de uma construção, de um segmento textual, tá? O predicado, assim como o sujeito, é um termo essencial. Predicado é um termo essencial. O predicado é aquela informação que se presta a partir do que o sujeito exige, né? Então eu tenho lá uma informação, um tema, eu tenho um tema e a partir desse tema eu tenho uma informação. O tema é o sujeito, a informação é o predicado, beleza? O predicado vai se dividir em 3 tipos. Nós vamos ter o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbonominal. Olha que interessante. Isso vai ser classificado, vai ser determinado a partir do núcleo do predicado. Como assim, Miguel? Núcleo do predicado? Estou entendendo. Núcleo do predicado é a palavra mais importante da informação, né? Aquela palavra que tem a maior carga de significação. Se ela for um verbo, obviamente, o predicado vai ser verbal. Se ela for um nome, e aí eu tenho algumas particularidades que a gente vai explicitar já para você, ela vai ser nominal. E se ao mesmo tempo for verbo e nome, nós temos o predicado verbo nominal. Exemplo de predicado verbal, tá? Miguel comprou um chocolate. Vocês pensaram que Miguel comprou um carro, né? Comprou também. Vamos lá. Miguel comprou um chocolate, tá certo? Comprou um chocolate, a carga semântica mais importante está onde? Do verbo. Então aí eu tenho o predicado verbal.
Mas se eu coloco assim, ó, Miguel é guloso. Olha, Miguel é guloso. Miguel é guloso. A palavra guloso, no caso um adjetivo, é um nome, tem a maior carga semântica, porque eu tenho uma informação, um estado sobre Miguel. E a gente vai ver isso pelo verbo de ligação. No caso, o verbo de ligação ser, flexionado aí na terceira pessoa do singular. Miguel é. E aí eu tenho essa particularidade para ser observado. O predicado nominal vai se constituir sempre a partir da combinação com verbos de ligação. Quando você vê o verbo de ligação, ser, estar, parecer, continuar, ficar, tornar, ou qualquer outro verbo, que assuma a condição de ligação, aí a gente tem um predicado nominal, tá bom? O predicado verbo nominal vai exigir uma atenção um pouco maior, porque para identificar o predicado verbo nominal, você vai ter que estar atento à presença do verbo, mais um predicativo do sujeito ou um predicativo do objeto. Então, tanto um verbo de ligação pode orientar, tá? Desde que não informe um estado, mas informe uma característica, e isso vai ser o predicativo do sujeito, ou um predicativo do objeto, quando eu tenho um verbo transitivo, tá? Eu tenho o verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, e aí eu tenho o seu complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Aí, a partir do objeto, eu tenho um termo associado ao objeto. Miguel, não ficou muito claro. Eu queria que você desse isso num exemplo. Segue o exemplo aí, ó. O prefeito nomeou Miguel secretário da alegria. Olha, o prefeito nomeou Miguel secretário da alegria. Aí eu tenho lá, ó, o prefeito, o sujeito, nomeou, quem nomeia alguém, nomeia algo, né? Então, nomeou Miguel, ó, nomeou quem? Nomeou Miguel, verbo transitivo direto, Miguel, objeto direto. Mas nomeou Miguel o quê? Nomeou Miguel, secretário da alegria. Secretário da alegria é predicativo do objeto. Nesse caso, nós temos aí a combinação do predicado verbo nominal. Bom, você tá vendo aqui atrás? Ó, que bacana! Eu quero, eu posso, eu consigo. Informações muito bacanas, ou melhor, mensagens muito positivas para você que está se preparando para essa prova do Enem. Não desliga, tem mais aula. Beijo! E aí, gente boa, tudo bem? Enemzeiro e Enemzeira, vem comigo que hoje eu vou falar uma coisa muito importante para você, que é a seguinte: como você cuida do teu cérebro, é importante, você tem que saber disso, a gente vai falar bastante, mas você cuida do teu cérebro quando você também cuida do seu corpinho. Como é que você tá cuidando desse corpo, hein? Não vale ficar todo dia no sofá, não vale comer até explodir, não vale ficar nessa cadeira o dia inteiro estudando sem se preocupar com o movimento. O teu corpo foi feito para o movimento. Levanta daí, menino, levanta daí, menina. Vai fazer uma caminhada, vai fazer uma corridinha, vai ver aí um profissional que te ajude a fazer exercícios para o seu corpinho se movimentar. Sabe o que está acontecendo nesse momento que você está fazendo Enem? Você está estressado, né? Não tem como não tá. E daí você libera um negócio lá no teu cérebro chamado cortisol. Esse cortisol não ajuda em nada no processo de aprendizado. Agora, boa notícia, baixar esse cortisol também depende de você. Sabe como? Movimentando esse corpo ajuda bastante. Então nós vamos fazer um combinado. Na tua rotina do dia, entre os cuidados com a casa, entre os cuidados com os estudos, entre os cuidados com a aprendizagem, você vai incluir na tua rotina um momento para atividade física. Tá valendo de um tudo! O que é que você gostar? Se gostar. A caminhada é muito democrática, você não precisa de grana, nada disso. Você bota um tênis, vai pra rua e caminha, e acabou. Ixi, não dá pra ir pra rua? Faz no quintal. Não tem quintal? Faz aqui no corredor de casa, ó, não tem problema não. Faça alguma coisa. Faça atividade física. A que você puder, a que você gostar, a que você se sentir bem. Mas movimente esse corpo. Tenta suar.
Tenta mostrar para esse corpo que tem energia aí. Você vai se sentir revigorado, revigorada. Você vai sentir o quanto o teu potencial intelectual aumenta. Ou seja, não significa perder 1 hora, meia hora fazendo exercício. Significa ganhar muito mais depois. Porque melhora a tua concentração, porque melhora a sua disposição, porque melhora a sua capacidade de reter essas informações no teu cérebro, porque diminui aquele cortisol, que é uma química terrível jogada lá no teu sangue, no teu corpo, no teu cérebro, que vai te bloqueando de um monte de coisas. Então combina comigo? Põe aí no teu caderninho de bordo quantos dias na semana, de preferência todo dia e de preferência um pouquinho mais de meia hora. Isso já te ajuda bastante. Combinado? Depois você me conta como é que tá isso por aí. Vamos junto, vamos ganhar essa. A gente precisa saber qual é o caminho. Vamos! Já são dezenas de programas, centenas de aulas, muitas dicas e muitas colunas de conteúdo. O TV Enem continua sua saga, democratizando a educação e garantindo acesso a todos. Olá, Enenzeiro. Me chamo Gilton Carmo. Bem-vindos aqui. Vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Aí estão estudando. Separa seu cantinho em casa. Tem todas as disciplinas com grandes mestres. Todo dia tem aula. Olha aqui o tema. Professor, como é que isso cai em prova? Então você pense bem, vamos tentar identificar. Primeiro vamos trabalhar a definição. E você precisa entender esse conceito que corriqueiramente o Enem exige. Para ser mais preciso, todas as propostas do Enem são muito coerentes. Extremamente atuais. Você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Que vai te ajudar bastante nesse próximo exame do Enem. Que honra poder passar esses conteúdos para vocês.